Estamos já? Estamos no ar. Hora de transmitir os links e iniciar. Vou baixar esse som aqui, né? Porque sabe como é que é. Olá, boa noite, pessoal. Nós estamos aquele iniciozinho aqui. Vamos compartilhar, né? Boa noite, Matheus. Tudo bem aí? Tudo bem aqui, tá? Tudo tranquilo. Hoje tem plateia, né? Ao vivo aqui. Hoje tem gente acompanhando, né? As Nossas Senhoras estão aqui, né? Nossas mulheres. A futura apresentadora do Alvo TV, Daiane Araújo, regente do coral da PIB. direto do CTMDT. Tá meio devagar aqui para variar, né? Agora foi. Então, pessoal já chegando aí, boa noite a todo mundo. 9h30 já, né? Eu achei que tinha 2 minutos de tempo, mas não temos não, já chegou aqui. Só acabar de passar aqui. Estamos ao vivo. Entre, participe e compartilhe. Você comprou seus presentes de Natal, Matheus? Os presentes de Natal, olha, comprei alguns, mas que... Tem comprado da Daiane ainda. Tem que comprar essa... Aqui, ó. Sabia que não Olha, precisa não? Não precisa comprar. Pode ficar sem. Não tem nada a ver. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Me indica aqui onde é que eu vou olhar. Depois de algum tempo... só que tem que diminuir ali o som, né? Depois de algum tempo a gente está voltando a fazer nossas lives, né? A gente tá chegando aqui para fazer a última do ano, provavelmente, porque depois ninguém mais quer saber de nada, né? Quer dizer, já não quer mesmo agora, né? Agora já é uma época que tá... E hoje a gente quer fazer um estilo um pouco diferente do que as outras que a gente fez até agora, porque hoje é um dia mais focado, essa nossa palavra aqui é mais focada para uma reflexão mesmo e tal, né? Então a gente vai começar aqui. Eu falei para os amigos que era sem polêmica e sem modinhas, né? Que a gente podia falar uma opção de coisas sobre o Natal, por exemplo. A gente podia falar que não foi dia 25 de dezembro, porque não foi. Mas aí ia começar uma confusão, o pessoal ia querer saber se estava certo ou não, comemorar ou não comemorar, e a gente não vai falar sobre isso. Estamos ao vivo agora. Peraí, que pessoal, que eu estou falando, sabe como é que é? Homem só faz uma coisa de cada vez, né? Então eu vou, quando eu digito, não consigo falar. Então espera aí que eu já vou voltar com vocês aqui. Estamos ao vivo agora. Compartilhe o link. Zé Luiz, você já chegou aí? Você disse que estava aí antes de eu entrar, né? Agora que eu entrei, não sei se você chegou aí. Mas vamos dar aqui algumas boas-vindas aqui ao pessoal que está se aproximando aqui da gente. Ronaldo Tavares, lá do Distrito Federal. Flávia Negri Favarim, aqui de Piracicaba. Sâmia Soares, que ela é de Goiânia, mas está em Teresina. Na verdade, ela é de Teresina, trabalha em Goiânia e está de férias lá, está nos assistindo aqui. Débora Renata Carvalho, obrigado. Poliana Figueiredo, minha grande amiga, irmã, lá de Natal. Quer dizer, não sei se ela é americana ou se ela é brasileira, porque ela fala inglês melhor que português.
e está nos ajudando, inclusive, num projeto aí de uma tradução de material lá para os Estados Unidos que a gente vai usar. Marjorie Ferreira Passos, e aí, pastora, beleza? Isso não podia falar ao vivo. José Luiz Pereira, José Luiz está aqui, José Luiz chegou, muito obrigado pela presença. Lucas Souza, ô Lucas, não foi viajar ou você já está vindo do avião? Ana Paula, a minha oftalmologista, muito bom. Rogério do Carmo, na área do Carmo, essa foi bem Piracicabana, né, Rogério? Na área, mas o Wi-Fi do hotel não está lá, essas coisas. Tá de férias também, Rogério? Beleza, hein? O Geraldo Gonçalves, a Léa Soares, eu conheço bem. E o irmão Geraldo lá de Portugal. Tá tarde aí, irmão Geraldo? Tá conseguindo ficar acordado aí? E o Luiz Nicolai, que entra com o Facebook da Raquel, mas é o Luiz, já falou aqui. Muito bom, obrigado vocês todos que estão chegando aí. A gente vai fazer hoje uma reflexão. A ideia é na perspectiva da história que mudou a história, que é inclusive o título do nosso fascículo 9, que é dos evangelhos aqui, mas nós não vamos falar sobre o fascículo, nós vamos falar especificamente sobre a questão do Natal mesmo, né? O que ele representa para nós. É interessante que tem dois eventos assim bem marcantes na vida de Jesus. Eu posso começar a falar já, Mateus? A gente tá embaçado assim e tal, né? E aí o Mateus, que fica aqui do meu lado, que é o meu fiel escudeiro, como o pessoal que já acompanha sabe, é ele que vai dizendo para mim o que é que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou colocar uma citação aí, ó. Eu tô mandando para você mandar a citação pro pessoal aí depois, mas é bem lá mais para frente. Foi aí não? Minutinho, pessoal. Sabe como é que é? Uma coisa de cada vez. Ou fala ou digita. Pronto. Vai aparecer aí no seu WhatsApp. Apareceu aí? Pelo Messenger. Pelo Messenger. Isso, dá pelo Facebook. Eu vou tentar. Sabe que tem dois elementos, assim, dois eventos na história de Jesus que são muito pouco falados e que são importantes. Eles são muito importantes na vida assim na história da redenção, né? No nascimento de Jesus, o aspecto da encarnação, que pouco se fala, né? E o seu nascimento, o fato do nascimento dele ter sido um nascimento virginal, ele nasceu de uma mulher virgem, e o seu sepultamento. O sepultamento de Jesus é uma coisa super importante, porque fala, dá alguns detalhes que apontam como uma prova para ele ter ressuscitado, né? São dois elementos assim que às vezes passam meio despercebidos, e os dois são muito cheios de significado a respeito do que é a obra de Cristo, para que ele veio, o que ele veio fazer e tal, né? A gente podia abordar essa questão do que o pessoal chama de sentido do Natal de vários ângulos, né? A gente podia começar, por exemplo, dizendo que não foi dia 25 de dezembro que ele nasceu. Não foi. Paciência para você que acha isso. Mas eu acho que não é por aí que a gente quer entrar. A gente poderia falar, por exemplo, que os magos, que não eram reis, né, mas que eram magos apenas, eram um pessoal assim mais estudioso, eles não estavam lá na cena do Natal, né, porque eles chegaram lá quase 2 anos depois. Todo mundo coloca eles lá na noite do Natal, mas eles chegaram na história depois que Jesus já estava nascido há 2 anos, né? Podíamos falar sobre a origem meio paganizada do não é que o Natal tem uma origem pagã, mas essa ideia de como é que a gente como a gente celebra hoje, tal, tem muito mais de cultural e de tradição religiosa do que propriamente de Bíblia. Eu podia falar sobre uma opção de coisa assim, mas eu acho que nada disso ia importar mais do que aproveitar a época e aproveitar o fato do Natal, o fato do nascimento de Jesus, que é uma coisa fundamental para a história, porque se Jesus não tivesse nascido, ele não podia morrer, né? Então é parte integrante da história, do drama da redenção. E uma coisa importante também, porque Gálatas, por exemplo, vai falar que Jesus veio
né, que o Cristo veio na plenitude do tempo, quer dizer, na hora certa. E por que na plenitude do tempo? Porque Deus se revela, embora seja eterno, Deus se revela na história. Deus se revela no tempo e no espaço. Deus é eterno, mas nós não somos eternos. Então, para que Deus possa falar conosco, para que Deus possa entrar na nossa história e possa trabalhar com a gente, possa se relacionar com a gente, Ele precisou fazer isso de uma forma natural. Daí a importância que assume, né, o fato de Jesus ter nascido. Então, há eventos históricos que envolvem o nascimento de Jesus, né? Por exemplo, César Augusto. Nos dias do César Augusto lá, que foi dado o decreto, e aparentemente uma coisa, né, fortuita, um imperador quis ganhar mais dinheiro com imposto, então queria recensear para poder cobrar imposto das pessoas. Mas por que justo naquela época eles mandaram cada um ir para a sua cidade para se alistar, né? Porque qual outra razão José e Maria teriam para voltar para Belém, para que o Cristo nascesse lá, né, se não fosse um Deus que está controlando todos os detalhes da história, né? Por que tinha que ser Maria? Então, ao mesmo tempo que a história ela é uma história natural, assim, uma história que vai tendo contornos reais de uma história real, e hoje em dia ninguém mais de bom senso discute a realidade da história de Jesus, né? Mas por que isso vai acontecendo assim na história? A razão é essa, porque Jesus nasce no tempo e no espaço para se revelar na história, para poder falar com a gente, né? Mas tem alguns personagens que ficam assim no enredo, né, no entorno, que são interessantes da gente observar. O ano passado eu escrevi um artigo sobre chamava O Protagonista. Então eu falava sobre vários elementos que gravitam aí na história de Jesus, né? Tem uns personagens assim que são muito interessantes, né, na história, né? Você tem o Zacarias, por exemplo, um cara sensacional assim, né? O pai do João Batista. A visão que ele tem, assim, apesar de dar aquela duvidada quando o anjo fala que ele vai ser pai e tudo, né? Mas a visão e a percepção que ele tem de quem vai ser João Batista, que não vai ser o Messias, mas que vai ser o preceptor do Messias, né? Depois você tem a profetisa Ana, que está orando, esperando a redenção de Israel, e quando ela vê o menino, ela sai falando para todo mundo: o Messias chegou, o Messias chegou. Você tem o Simeão, né? Simeão, aquele senhorzinho já, né, piedoso e tal, mas o Espírito Santo tinha falado para ele que ele não morreria sem ver o Messias, e quando ele pega Jesus nos braços, ele fala: agora o senhor pode despedir o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação, com o menino Jesus nos braços. Então tem uma série de personagens importantes que gravitam, né, em torno da história, mas é lógico que o protagonista é Jesus, né? Então a gente vai pensar um pouquinho, eu queria destacar um pouquinho e fazer mais uma reflexão direta aqui sobre um dos nomes que Jesus recebe nessa manifestação dele lá no começo dos evangelhos. Eu vou dar mais uma outra passada aqui para o pessoal que está chegando, e estão pedindo aqui um alô, né? O pastor Clóvis Júnior está assistindo. O Adriano da Sazar está dizendo que a Sazar ainda está aberta, quer dizer que se alguém ainda quiser comprar alguma coisa, até às 10 horas dá tempo. Está lá na Dom Pedro II, a Sazar. O Adriano está assistindo aqui. Se estiver assistindo aí na loja e o pessoal estiver por aí, Laís, a esposa do Adriano, um abraço para todo mundo aí. Francisco Silva, o Chico de Guarapari, opa, tá aqui. A Carol, sim, fala oi para mim e pro Fábio. Oi, Carol. Oi, Fábio. E as meninas estiverem por aí também. Silvia Lene, minha amiga lá de Itaperuna, também está assistindo. Daniela Fernanda está assistindo lá dos Estados Unidos, Dani. Muito bom. A Márcia Felisbino está assistindo. Um abraço para a Márcia, para o Pedro. E vamos seguindo aqui. Se você quiser fazer algum comentário, pergunta não vai fazer, porque nós vamos falar sobre o mistério da encarnação. E aí eu espero que você não pergunte nada, porque eu não vou conseguir dar absolutamente resposta nenhuma, né, a respeito disso. Mas eu tenho pensado nesses dias, e é isso que eu queria usar aqui como o nosso trabalho
como a nossa referência aqui dessa reflexão, tenho pensado muito no nome Emanuel, né? Amanhã, inclusive, vai para o ar um vídeo, né, falando sobre isso. Um dos nomes, um dos títulos mais lindos assim que Jesus recebeu foi o nome de Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco. Interessante esse nome. Ele citando Isaías, né, o Mateus 1:23 fala que ele seria chamado Emanuel. E aí tem muita gente que pergunta assim, mas ele não seria chamado Jesus? O nome dele não ia ser Jesus? É que o ser chamado aí, ou receber o nome de, nesse caso, ou nem sempre na Bíblia, quando uma pessoa recebe um nome, ela está falando que é o nome pelo qual ela vai ser conhecido. A maioria das vezes o nome é uma referência, tem um significado histórico, ou circunstancial, ou teológico, como é o caso aqui, né? Então, quando disse assim, capítulo 1:23 de Mateus, a virgem ficará grávida, citando Isaías 7, né? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Foi o cumprimento daquela profecia. Não está dizendo necessariamente que ele seria chamado assim, que o nome dele ia ser Emanuel, como alguém chamava Pedro, o outro Tiago, João e tal. Mas que isso era uma forma de identificar quem ele era, um título que definia alguma coisa sobre a pessoa dele, né? E é interessante essa palavra. Eu não conheço nada de hebraico, mas não preciso conhecer, porque aqui está escrito que Emanuel é uma junção de três palavras, ou de três expressões em hebraico, que quer dizer justamente Deus conosco. Em português dá duas palavras, né? Deus conosco, ou Deus com nós, como diriam alguns, né? Mas o significado, a profundidade disso, a profundidade dessa expressão, ela é não só o sentido do Natal, e é isso que eu quero destacar. Não é só o sentido do Natal, mas é a verdadeira razão por que Jesus veio, né? Olha que coisa interessante, no Velho Testamento Deus se manifestou de maneiras assim bem fortes, né? Bem marcantes, e às vezes até bem contundentes, né? Por exemplo, lá no Velho Testamento, quando Moisés recebeu o chamado de Deus estava numa sarça que queimava, né? E Deus estava ali naquela sarça. Depois, quando o povo de Israel começou a andar pelo deserto, né, ele vinha numa coluna de fogo, né? E aí Deus aparece assim, depois num furacão lá para Jó, tem uma tempestade, num redemoinho para Elias e tal, sempre de formas assim bem contundentes, né? Bem evidenciando muito do seu poder, da sua grandeza. No Velho Testamento sempre é assim. Agora é curioso que quando ele vai se revelar, o ápice da sua revelação, quando ele fala assim, agora eu vou como realmente eu sou, né? Eu vou me revelar na plenitude, que Hebreus fala que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Aí ele não vem numa coluna de fogo, ele não vem numa carruagem reluzente com relâmpagos, ele não vem naquela glória que ele apareceu, por exemplo, para Ezequiel, né? Quando Deus vai se revelar na sua forma máxima, ele vem em Jesus e ele vem como um bebê, ele vem como uma criança, né? Às vezes a gente fica pensando isso. Esses dias eu ouvi muita gente, algumas pessoas comentando, por que Jesus não veio como um homem já, né? Ele não podia já ter aparecido aqui como um homem já crescido? Ele podia, mas Deus escolheu fazer dele um feto, né? O Filho de Deus, o próprio Deus, agora está aqui se encarnando e vai nascer da barriga de uma menina. Calcula-se que Maria podia ser uma adolescente, porque as pessoas se casavam, as meninas se casavam muito cedo naquela época, né? Não tenho a idade que Maria tinha quando ela ficou grávida, mas é possível que ela tivesse aí, tem gente que fala 13, 14, até talvez 12 a 14 anos. Mas já pensou? Uma menina de tudo. Não estou dizendo que ela tinha essa idade, mas é possível que ela tivesse, porque essa era uma idade em que as meninas se casavam, né? Eu tô vendo a Beatriz aqui, 16 anos, né? Você já pensou? Podia ter sido a Beatriz, uma menina de 16 anos, nessa idade estou falando, né? De repente Maria, ela é notificada de que ela vai ficar grávida, ela está comprometida com José, mas eles não se casaram ainda. E você sabe bem a história, né? E ela vai, de repente, ter a vida dela inteira
mudada completamente, né? Todo mundo, eu tenho uns amigos que casaram aí esses dias e estavam falando como é que bom, eu sei disso porque eu casei também, né? Como é complicado. Tem alguns que vão casar, né, Matheus? Logo, né? Então você tem aquele monte de coisas que você tem que fazer. Eu sei que talvez não tinha tanta coisa naquela época de Maria para fazer como a gente tem agora, mas assim, você faz aquele monte de plano, você se prepara, você faz um monte de ações assim, né? Financeiras, emocionais, práticas e tal. E aí de repente eles estavam fazendo tudo aquilo para casar, aí Maria aparece grávida. Imagina. E ela vai falar para Moisés, para Moisés, não, Moisés já tinha morrido, fazia tempo. Ela vai falar com José, e José tem que acreditar nisso, tem que acreditar nela. A única pessoa que tem certeza de que a história é verdadeira é Maria, né? A única certeza que José tem quando ele fica sabendo da história é que o filho não é dele, isso ele tem certeza, porque ele nunca tinha ficado com a Maria, né, com Maria. Então essa história também é uma história assim, do ponto de vista humano, né? Você vê como que Deus faz as coisas de um jeito assim, totalmente único, né? Nunca teve alguém que passou por isso antes e nunca ninguém mais vai passar por isso, porque ninguém mais vai nascer desse jeito. Mas tudo isso está contido nessa história do Emanuel. E por que eu digo isso? Porque quando o evangelista, né, quando o Mateus vai narrar o nascimento de Jesus, ele começa com essa história, né? Ele fala que a Maria, sua mãe, estava prometida para José, ela achou-se grávida, e aí conta a história de José, é por isso que eu estou falando disso aí, porque ele conta que José era um homem justo, ele não duvidava de Maria, e ele não quis infamá-la, né, não quis expô-la ao julgamento público, à desonra pública, e aí o anjo aparece para ele de noite e tal, e aí ele tem a explicação, né? Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, explica, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Quer dizer, a história de Emanuel, a história do Deus conosco, passa por tudo isso aí, né? Quantas pessoas as vidas de quantas pessoas estão sendo modificadas, aí, tocadas para que o Emanuel apareça, né? Para que ele chegue, para que ele venha ao mundo. Esse título aí, esse Emanuel, esse Deus conosco, ele tem uma... Ele é muito precioso por várias coisas, mas eu destaco assim 3 coisas. Primeiro, ele indica Jesus como Deus. Se é Deus conosco, então Jesus é Deus, né? Esse era o título pelo qual ele ficou conhecido e pelo qual ele foi anunciado, inclusive, séculos antes de nascer, né? Deus conosco. Segunda coisa, indica Jesus como homem, porque é Deus no meio de nós, se tornando um de nós, né? Em terceiro lugar, indica um Deus em missão para salvar o ser humano. Quer dizer, Deus agora, uma vez que eu não consigo chegar a Ele, nós como seres humanos, né, não conseguimos chegar a Ele tem que chegar a nós, porque senão a gente não ia conseguir jamais, né? Então, o que há por trás desse nome, o que há por trás desse título, né? A segunda coisa é que tem aí você tem aí um mistério, né, que é o nascimento virginal de Jesus, e isso é um mistério, quer dizer, a virgem conceber e dar à luz um filho é uma coisa inexplicável, quer dizer, é um mistério, e vai permanecer assim, não tem como explicar isso aí. Eu me lembro uma vez, eu sempre conto essa história, tinha um aluno meu que ele dizia assim, olha, eu aceito tudo a respeito do cristianismo, tudo que você acredita sobre Jesus eu acredito, acredito que ele é o Filho de Deus, eu acredito que ele é Deus até e tudo, acredito em tudo que está lá. Só a única coisa que eu não consigo aceitar de jeito nenhum, esse cara dizia, eu não consigo aceitar que ele tenha nascido de uma virgem. Ele era estudante de medicina, ele falava, isso aí é biologicamente impossível. Aí eu perguntava para ele, mas você acredita que Deus criou o ser humano? Sim, acredito. Não, mas isso também é impossível pela sua ciência, né? Mas ele não conseguia. Então, infelizmente, eu tinha que dizer para ele, olha, se você não acredita nisso, você não pode ser salvo, porque o nascimento virginal de Jesus é absolutamente essencial para esse drama da redenção que está acontecendo. E por que isso? Porque se Jesus não tivesse nascido como ele nasceu, se ele tivesse sido um pai, né, humano, ao invés de ser um salvador, ele ia precisar de um salvador. Ele ia ser como qualquer um de nós. Ele não ia ter como ser
alguém, como diz Hebreus, né, separado dos pecadores, alguém que não tinha a mancha do pecado, que não tinha sido contaminado pelo pecado no seu nascimento. Então, isso não é simplesmente uma questão assim opcional, você crê ou não crê. Se você não crê no nascimento virginal de Jesus, você não pode crer nele como Salvador, porque se ele não nasceu do jeito que está escrito que ele nasceu, então ele é uma pessoa como qualquer outra. Né? Ele é um pecador como qualquer outro. Eu estava até querendo evitar de usar essa expressão a respeito de Jesus, porque mesmo em hipótese é uma coisa que a gente deve evitar falar. Né? E é interessante que esse aspecto do nascimento virginal de Jesus, ele torna o cristianismo algo completamente diferente. Eu estava ouvindo uma mensagem do Tim Keller hoje à tarde, uma mensagem que ele pregou já faz uns 5 ou 6 anos, e ele fala justamente isso, né? Que o fato de Jesus ter nascido como ele nasceu, e esse Emanuel significar isso, né, é um elemento que confere exclusividade ao cristianismo. Ele fala assim, quando você vê Deus interferindo e o Espírito Santo concebendo Maria, Deus está dando um diagnóstico radicalmente diferente do seu problema. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que você não pode ter salvação do seu pecado, a não ser que essa salvação venha do próprio Deus. Por que isso é importante? Porque toda religião tem lá o seu mestre. Toda religião tem o seu profeta que dá os ensinamentos e tal. Né? Claro que sim. Toda religião tem lá o seu elevado padrão de moral. Só que isso não resolve o problema do ser humano. O que a gente precisa não é simplesmente de ensinamento de um bom professor, de um bom mestre, ou um código de moral bem elevado para a gente falar assim, vamos fazer o possível para a gente melhorar, vamos fazer esse mundo um mundo melhor. Isso não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema, né, que aliás é o nosso maior problema, como a gente diz aqui no nosso livro evangelístico, né, como resolver seu maior problema. O nosso maior problema, na verdade, não é falta de moral, não é falta de conhecimento. O nosso maior problema é o pecado. Se Jesus Cristo não nasce de uma virgem, se Jesus Cristo não é concebido da forma como ele foi concebido, como é que ele ia resolver esse problema? Não tinha como, né? Então, isso torna o cristianismo, inclusive, uma mensagem meio exclusivista. Não, meio não. Radicalmente exclusivista. Pode soar até uma certa arrogância, né? Porque o cristianismo é verdadeiro, e você assume tudo que o cristianismo propõe, especialmente nesses aspectos da pessoa de Cristo, ou então você está fora do plano de Deus. Né? Então, realmente, essa questão do Emanuel ser Deus encarnado, né, é uma coisa elementar, assim, fundamental mesmo. Né? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui para dar um alô pro pessoal que está chegando aí logo depois. Eu vou colocar o link do livro lá que você acabou de citar aqui, o pessoal ler caso tenha interesse. Ah, sim, que livro que eu acabei de citar? Como resolver esse Ah, sim, o Matheus vai colocar aqui, o meu assistente de palco, sem palco, ele vai colocar aqui o link desse material aqui, do Como Resolver Seu Maior Problema. Esse é um material que você pode utilizar para dar de presente no final do ano. Esse ano aqui, a gente fez uma parceria com a Igreja Cristã Evangélica de Petrópolis, e o livro está vindo com um QR Code aqui, né, o chamado QR Code, para você acessar pelo celular um musical muito bem feito chamado Vem Vindo o Dia. Tem músicas, mensagens e tal. Ele vai colocar aqui o link para você. Então tem um pessoal chegando. Lucas Forte está por aí. Sueli Silva está assistindo. Luciano Nagai. A Luciana e o Paulo. Eu não sei se é a Lu ou o Paulo, são os dois que estão assistindo, mas que legal que vocês estão aqui. Lu, acho que vai ter coisa que você vai gostar de ouvir hoje. A Luciana é uma pessoa que estuda bastante a Bíblia. Eu acho que tem algumas coisas que talvez você vai aproveitar hoje. Ana Cecília, obrigado, Ana Cecília, pela presença aqui, pela participação. Wellington Silva, boa noite para você. O Zen, eu acho que deve ser o Anderson que está assistindo. Não sei se está lá na base. Se estiver na base, aproveita e dá um abraço aí para o pessoal da polícia. O Vinícius Tavares está dizendo: natureza 100% Deus, 100% homem, mas sem pecado, certo? Certíssimo. Certíssimo, a gente vai falar isso daqui a pouco. A gente fala sobre a questão da encarnação, né? Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele abriu mão, né? Ele se esvaziou, né? Para se tornar um homem, para assumir a forma de servo. Filipenses fala isso.
Mas do que é que ele se esvaziou? Tem gente que fala assim, tá vendo? Ele deixou de ser Deus para poder se tornar homem. Não, mas ele não se esvaziou da sua divindade. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da sua posição como o criador do universo, né? Imagina o que era para você, e esse comentário aqui, Vinícius, seu me faz lembrar muito isso, né? Imagina o que era para Jesus, né? Jesus é o criador de toda a natureza. Então, eu não sei se eu posso dizer que ele criou a lei da gravidade ou se ele estabeleceu a lei da gravidade, não sei. Mas você sabe como é que funciona, né? Solta um corpo, ele vai... É assim, Mateus? Solta um corpo e ele vai para o centro da Terra, por causa da lei da gravidade, ele vai ser atraído para o centro, é isso? Então, quantas vezes eu soltar esse pendrive aqui, ele vai cair, é isso? É isso. Então, isso, não sei se você pode dizer que foi criado por Jesus, mas foi na criação da natureza, de Deus, quando ele estabeleceu isso aí, que se formou isso aí. Agora, Jesus nasce, então ele é Deus, ele é, entre aspas, porque eu não sei qual é a palavra certa para usar, ele é, entre aspas, o autor da lei da gravidade, certo? Porque ele é Deus. Agora, ele nasce como uma criança. Você acha que ele teve que aprender a andar, Mateus? Sim ou não? Laiane, Jesus teve que aprender a andar? Eu acho que sim. Beatriz, aprendeu a andar ou já saiu andando sozinho? Aprendeu a andar? Agora, ele era o autor da lei da gravidade, mas eu posso imaginar, isso é uma cena assim que eu posso imaginar só, não está escrito que aconteceu isso na Bíblia, né? Mas eu posso imaginar Maria ensinando Jesus a dar os primeiros passos. Você já pensou? Maria, a mãe dele, ensinando Jesus a dar os primeiros passos. E se ela soltasse, o que acontecia? O autor da lei da gravidade caía. Se Jesus fosse brincar com os amigos dele, o menino Jesus, né, fosse brincar com os amigos dele no quintal, de repente ele ia tropeçar lá e ia ralar o joelho. Que nem a gente ralava quando a gente ia descer de carrinho de rolemã. Ou jogar futebol na rua. Jesus não jogava futebol na rua porque naquele tempo não tinha futebol ainda, não tinham inventado ainda. Mas olha que coisa doida isso aí. E isso está dentro dessa verdade muito séria que o Vinícius está mencionando aqui. Ele era Deus e era também homem. Ele não se esvaziou da sua glória. Como é que a gente sabe disso? Em Cristo, diz Colossenses 2,9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que coisa. Em Cristo, vou colocar isso aqui, Mateus, para você colar aí para a turma. Em Cristo, Colossenses 2,9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É interessante que habita corporalmente, quer dizer, no seu corpo físico, a plenitude, quer dizer, a totalidade, 100% da divindade. É exatamente, dito de uma forma apostólica, aquilo que o Vinícius Tavares comentou aqui. 100% Deus, 100% homem. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Tem um termo bonito que criaram aí na teologia para explicar o que é isso, né? Esse é um dos 3 termos teológicos que eu sei. União hipostática. Olha que bonito. Uma hora que alguém for ser batizado, na hora de fazer as perguntas, eu vou fazer essa pergunta. Você poderia explicar a união hipostática de Cristo? O que é a união hipostática? É justamente isso aí. Jesus Cristo, ele adquiriu uma natureza humana quando ele foi concebido lá pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele nunca deixou a sua condição de Deus. Isso aí é fundamental, inclusive era o próximo ponto aqui. O que há por trás do Natal é a encarnação do Verbo. É Deus se fazendo homem. João 1,14. O Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, né? Todo mundo sabe disso, é a palavra. Essa palavra que era Deus e estava com Deus, versículo 1 e 1 de João, agora ele se faz carne, o Verbo se faz carne e habita entre nós. Então, ele se fez um de nós, é isso aqui, né? Essa natureza 100% Deus, 100% homem. Vamos continuar aqui vendo o pessoal que está assistindo aqui. Ô Jabesmar Guimarães, o bispo de Vitória, está lá assistindo. Marcos Valério, olá Marcão. O Luciano está dizendo que foi necessário que Jesus nascesse para que crescesse como homem, exposto à tentação e não caindo em pecado. Exemplo vivo. Eu concordo com isso. Não sei se foi necessário, mas isso aconteceu. Jesus foi, a Bíblia diz isso, e foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Marcão, filma eu. Não tem jeito, mano. Você está muito longe para eu filmar você aqui. Matan de Castro está assistindo também lá em Vitória. Opa, tem um pessoal aí de Vitória, bastante. Tamo junto? Sim, tamo junto. E Marcão, olá Xará, tudo bem também. O Clóvis Júnior está dizendo que hoje ele e a Ju, que é a esposa, presenteamos nossos dentistas e toda a sua equipe com seu livro. Um excelente presente.
para evangelizar um amigo. Legal, espero que essa mensagem que está indo lá funcione. Paulo Amos está assistindo. Paulão, obrigado. Fabiano Pereira, meu mano querido, metodista de raiz e um cristão acima de tudo. A Fernanda Pavanello está assistindo. Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes, mas não é o Vinícius de Moraes poeta, porque esse aqui, se estivesse assistindo, ia cair a linha agora aqui, ia ser lá do além. Mas não é, o nosso Vinícius aqui de Piracicaba, o autor intelectual do nosso site, ele que fez o nosso site aí. E a Márcia Felizbino está dizendo: dei todos esses livros que comprei para meus amigos e alunos que estavam discipulando, vou precisar de mais. Ô Márcia, só falar comigo aqui que não é que eu quero falar não, mas o que mais eu tenho aqui em casa é livro, então eu posso te mandar a hora que você quiser e quantos você quiser. Não passou ninguém aí? Não pulou ninguém? Acho que é esse pessoal. Então vamos seguindo aqui. Se quiser fazer algum comentário ou mandar um alô aqui, você vai falando que daqui a pouco a gente dá uma outra paradinha aqui. Então, essa questão da encarnação, né? O que há por trás do Natal? Veja bem, tem gente que me conhece há algum tempo que acha que eu não gosto do Natal, né? Tornou-se corrente dizer que eu não gosto do Natal. Na verdade é que é só porque eu não celebro o Natal, porque eu entendo que biblicamente a gente isso é polêmica aqui, tá? Só estou falando a minha posição sobre isso, que nós somos ensinados na Bíblia a comemorar não o nascimento de Jesus, mas a morte de Jesus, né? Através da ceia. Mas não é essa a questão que eu quero discutir. Eu não tenho nada contra o Natal. Eu tenho bastante contra o que fazem no Natal, até mesmo na igreja, às vezes, a gente fala de tanta coisa sobre o Natal, e o que há por trás da história do Natal é o fato da encarnação. Agora, Mateus e Lucas, eles foram tão inspirados por Deus quanto João, e nós entendemos que o registro que tem ali, o registro da história, o registro dos pastores, o registro da manjedoura, o registro das genealogias, e todo o registro que está ali, nós entendemos que é um registro que Deus queria que estivesse registrado. Então, Mateus e Lucas têm tanto peso quanto o João. O que eu às vezes questiono é por que nós damos tanta ênfase para o Natal registrado, ou como foi registrado por Mateus e Lucas, e esquecemos um pouco do Natal registrado por João, que a gente já citou, né? O Natal de João, ele é um Natal mais teológico, assim, né? O João acho que era seminarista, né? Ele gostava de uma coisa mais profunda, assim. Então, o João, ele fala, o Natal dele não tem presépio, né, não tem manjedoura, não tem anjos cantando, aliás, nem em Lucas também tem anjo cantando, viu? Os anjos estavam dizendo, não fala que estavam cantando, mas também é outro assunto que não importa agora. Mas o Natal de João é assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Esse é o Natal. Quer dizer, os fatos históricos que são registrados por Mateus e por Lucas são absolutamente importantes, são absolutamente essenciais, porque senão tudo aquilo seria só uma farsa. E, como alguém disse numa mensagem que eu ouvi esses dias, a história de Jesus nos evangelhos não começa com Era Uma Vez, porque a história de Jesus não é um conto de fadas. A história de Jesus começa com uma história real, de um personagem real, que tinha pessoas e personagens históricos participando do seu entorno e portanto são importantes. Mas por trás de tudo isso está a menção, não é que Mateus e Lucas também não falem sobre isso não, porque quando ele fala Emanuel, quem citou foi Mateus, mas olha, a encarnação que há por trás, Deus se fez um de nós. Isso é uma coisa extraordinária, e por isso essa palavra, esse ano aqui, já de alguns dias, eu tenho ficado bem preso nessa expressão do Emanuel, né? Porque é justamente isso, né? Como é que você pode explicar, se é que dá para explicar, o que se passou, por exemplo, no coração e na mente de Maria? A gente já mencionou isso antes, né? Quando ela via aquele menino Deus crescendo diante dos olhos dela, né? Ela sabia de tudo desde o começo, e Lucas vai sempre registrando isso nos primeiros capítulos, que Maria ia registrando tudo aquilo no coração. Maria ia registrando tudo aquilo no coração. Né? Será que ela entendia? Até onde ela entendia? Né? É difícil de a gente pensar se isso acontecia. O Charles Swindoll falou assim, que quando José olhou para o menino, ele não parecia com ele, não tinha nada a ver com ele. Né? João olhou e não viu semelhança sua no menino. Maria olhou e viu Deus. Estava ali o Deus menino, ou o menino Deus, na sua mão. Interessante que a perspectiva que até o próprio profeta dá, né? Isaías 9, por exemplo, um menino nos nasceu, a perspectiva humana, um filho se nos deu, a perspectiva divina.
Então, sempre estão ali presentes os dois elementos, né? O Deus eterno, aquele que o próprio Isaías 9,6 vai dizer que é o Todo-Poderoso, né? É o Deus forte, é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai da eternidade, esse é o menino, é o maravilhoso conselheiro, tudo isso aí está falando do menino e do filho. Agora, interessante, o menino nasceu, mas o filho foi dado, por quê? Porque o filho já existia, né? O filho não nasceu ali, o filho não foi gerado por Deus ali, o menino é que foi gerado, né? O filho já existia, o filho estava ali, né? Eu ia falar desde sempre, mas nem dá para dizer isso. Se ele era o pai da eternidade, ele veio antes da eternidade, ou seja, ele era eterno, né? Ali nasceu o menino. Por que nasceu o menino? Por que nasceu um nenê? Que nem a gente falou também há pouco, o pessoal que está chegando depois aí. Deus sempre se manifestou de um jeito assim, poderoso, espetacular, quase furioso, né? Agora, quando ele se manifesta definitivamente, ele se manifesta na figura de um nenê, de um nenê nos braços de Maria, né? Agora, daqui para frente, aliás, do momento em que ele foi concebido para frente, Jesus vai ser sempre homem, ele nunca mais vai deixar de ser homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele nunca vai deixar de ser homem, uma vez que ele foi encarnado, né? E aí é que entra a história do Emanuel, aí é que entra a história do Deus conosco. Agora ele está conosco, né? Diz lá a continuidade de João 1, né? Ele habitou entre nós, né? Dizem aí os especialistas nas línguas originais que esse habitou aí é tabernaculou, ele armou sua tenda entre nós, ele veio para ser o que o tabernáculo representava lá no Velho Testamento, né? Quando Israel estava nas suas andanças pelo deserto, o tabernáculo representava a presença de Deus. A tenda era armada no meio e depois a nação armava as famílias se acampavam em volta. Agora vem Jesus e ele é o tabernáculo. Ele vem e arma a sua tenda, ele arma a sua barraca, né? Ele vem morar no meio de nós. Você já teve algum amigo que morou em lugar onde tinha gente famosa morando? De vez em quando você fica sabendo assim, fulano de tal mora aqui, um artista, não sei quem, mora aqui no prédio, né? E fica todo mundo oriçado para saber, olha, fulano de tal mora aqui e tal. Ali não tinha um famoso morando entre eles, né? Quando Jesus... E aparentemente, pelo que as pessoas do seu tempo disseram, né? Uma vez chamaram ele de carpinteiro, uma vez falaram, ele não é o filho do carpinteiro, e outra vez acho que Marcos fala que ele mesmo era um carpinteiro. Você já imaginou quando as pessoas iam lá na carpintaria de Jesus? Ele estava lá serrando a madeira, martelando lá, pregando e tal, e as pessoas não tinham ideia de que tinha um famoso morando entre eles. Mas não era assim um famoso, uma celebridade. O próprio Deus encarnado estava ali serrando madeira para fazer um móvel, para fazer um armário, não sei o que ele fazia lá na carpintaria, né? Deus conosco literalmente, né? Deus estava ali. Eu estou lendo os evangelhos esses dias, porque na minha leitura inclusive estava atrasada, mas estou colocando em dia agora, estou lendo os evangelhos, e é interessante como as pessoas vão olhando para Jesus no dia a dia da sua vida, e eles vão percebendo que alguma coisa está esquisita. Jesus chega no meio quando o paralítico é trazido para ele perdoa os pecados do paralítico, e o pessoal fala assim, quem é você para falar isso? Só Deus é que pode fazer isso. Então, quer dizer, Pedro Bó, é isso que eu estou falando, né? Se eu estou perdoando pecados, é porque eu sou Deus. Agora, ele estava aí, ele estava no meio de tudo isso, né, armando a sua tenda entre nós, mas ele não era só uma celebridade, aliás, ele não era uma celebridade, ele se tornou uma pessoa famosa, mas ele não veio como um famoso. Mas você já viu algum famoso, você já viu alguma celebridade que resolve estrear no lugar onde ele resolveu estrear? Ele vai lá para nascer numa manjedoura, num curral, sujo, úmido, meio mal cheiroso e tal, né? Realmente é uma coisa fabulosa essa história. E por isso que o cristianismo é totalmente diferente de qualquer religião, né? Você quer fazer alguma pergunta? Não? Tá, então, beleza. É que hoje a gente tem uma plateia aqui que está meio barulhenta, e aí eu vou perdendo aqui a minha concentração. Tem alguma pergunta, Beatriz, para fazer? Não? Não, tá bom. Vamos ver se eu aproveitar aqui e ver mais alguém. Enemias Ferreira Lima, conhece? Meu pai.
Ah, por acaso é o pai do Mateus. Tá aqui na audiência aqui. Obrigado pela presença aí. O Eduardo Tavares. Ô, Du, você está em São Paulo ou você está em Nova York? Todo ano você vai para Nova York, talvez você esteja por lá. Osiel do Canto, de Bom Jesus, do Itabapuana, no Rio de Janeiro. Paz para você também, irmão Osiel. A Márcia está perguntando, será que Maria entendeu quando Jesus recebeu aqueles presentes dos magos? Fico pensando como mãe, qual seria o sentimento de Maria em seu coração? Eu até comentei um pouco sobre isso em outro aspecto, Márcia. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que Maria entendeu tudo o que estava acontecendo. A gente não vai entender o mistério da encarnação, né? Mas eu acho que ela guardava as coisas no coração, mas eu acho que ela não conseguia entender tudo o que estava acontecendo. Teve até aquele episódio depois que Jesus já estava no ministério, né? Que ela e os irmãos de Jesus, né? Ela e os seus outros filhos, foram lá para tentar tirar ele de cena porque acharam que ele tinha ficado doido. Então acho que teve momentos na vida de Maria que ela deve ter ficado assim, mas que ela creu desde o começo, né? Ela sabia qual era o papel dela. Isso é muito legal, inclusive, sobre Maria. Às vezes os cristãos de confissão evangélica, eles têm uma certa dificuldade com Maria, né? Como se Maria fosse culpada pelas coisas que falam sobre ela, né? Maria sempre teve uma postura muito especial desde o começo. A gente já falou aqui para trás que é provável que ela fosse uma adolescente quando tudo isso aconteceu. Mas o nível de espiritualidade que ela tinha, né, que ela demonstrou, a postura dela, por exemplo, ela foi a única que não se assustou. José também, bem na verdade, José também. Mas, por exemplo, os seus primos lá, o Zacarias, né, ele ficou mudo porque ele não acreditou quando o anjo falou que a mulher dele ia ter filho. E ela ficou na dela. Ela falou assim, peraí, só não estou entendendo como é que vai acontecer isso. Eu não posso ter filho. Não sou casada ainda. E ela era uma menina pura, né? Então, ela, explicado para ela o que estava acontecendo, ela falou, faça-se conforme a palavra do Senhor, e depois se submeteu a tudo isso. Agora, se ela conseguiu compreender tudo aquilo, é muito provável que não. Ela entendia o que estava acontecendo, sabia que Jesus era o Messias, sabia que era o Salvador do mundo, né? Mas acho que teve coisas que deve ter ficado complicado para ela, né? Para a cabeça dela. E depois ela até estava fazendo essa conta. Se Maria tinha, vamos dizer que ela tivesse 15 anos quando ela deu à luz a Jesus, então quando Jesus morreu, 33 anos depois, ela era nova ainda, tinha 50 e poucos anos. 50 e poucos anos não, 33 mais 15, 48 anos, tinha menos de 50 anos, né? Então todo o ministério de Jesus ainda era uma pessoa de máximo assim, meia idade, né? Moisés Silva manda um abraço para a banda Tudo em Cristo, lá de Guarapari. Um abraço para a banda Tudo em Cristo, de Guarapari, Moisés. E a Zilda também, a Zilda Leão também está chegando com a gente aí, né? Uma outra coisa aqui, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Hoje ninguém está fazendo nenhum comentário, talvez porque é mais para a gente pensar mesmo, né? É mais para a gente refletir algumas coisas aí, não tem muita, talvez não tenha muita dúvida nisso aí. Uma outra coisa interessante aqui, para a gente pensar, é que a maneira como Jesus veio ao mundo, e especialmente a questão da narrativa do seu nascimento, ela explica muito sobre, ela fala muito sobre as expectativas das pessoas sobre o cristianismo. Você já percebeu que o que se chama de cristianismo hoje em dia, em muitos casos, tem a ver com receber. As pessoas querem se tornar cristãs para receber alguma coisa. Para ficar rico, para ganhar dinheiro, né? Ficar rico e ganhar dinheiro está na mesma aí, mas para uma porção de situações. Só que a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, né, ele é o contrário desse caminho. 2 Coríntios 8 e 9, Paulo fala que vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza vocês se tornassem ricos. Né? A proposta do Cristo, do Messias, é o contrário do que se espera do cristianismo. Ele não veio para ser rico e não veio para ganhar e para receber, ele veio para se dar totalmente, né? E já começou assim
no seu nascimento. Então é o contrário da expectativa das pessoas sobre o cristianismo. O cristianismo não é sobre receber e sobre tirar vantagem, mas é sobre se dar completamente, como foi o caso, né, do próprio Jesus. Agora, esse evento aí, ele mudou completamente a forma como as pessoas vão chegar a Deus agora. Agora Deus veio estar conosco, agora o Emanuel chegou, né? E é muito, muito interessante isso, porque a gente está falando aqui, por exemplo, do que Maria conseguiu compreender ou não, e eu falei um pouquinho antes de como a chegada de Jesus, né, na família de José e Maria, que ainda nem tinha sido oficializada, como isso mudou totalmente os seus planos e tudo, né? Mudou suas vidas para sempre, mas a vida de Jesus como o Emanuel, ela vem dar um sentido para a nossa vida, para a nossa existência, completamente diferente. Ela veio revolucionar a forma como a gente enxerga Deus e enxerga a vida, né? Eu vou parafrasear aqui um outro pastor que eu ouvi recentemente, o pastor Greg Laurie. Ele falou uma coisa interessante assim, até uma frase boa, né? Aquela frase que você fala assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? A gente sabe que a vida é difícil de ser entendida, né? A gente quer entender coisas, a gente quer explicar certas coisas na vida e é difícil. Ele falou assim, a vida não tem um manual, ela tem um Emanuel. É interessante, né? A vida não tem um manual, ela tem um Emanuel. E a ideia é a seguinte, você não precisa ter as respostas todas para a vida, e para os males, e para as dificuldades, e para os terrores, e para as decepções, e para as frustrações. A gente só precisa ter Emanuel, que é o Deus que está conosco em todas as situações. Uma das coisas que acontece muito nessa época do ano, né, uma das até para dizer a verdade, eu não gosto muito, não sei que a maioria das pessoas aqui, vocês podem comentar isso, mas assim, eu acho essa época do ano uma época meio melancólica, assim, sabe? Embora todo mundo está falando de alegria, de felicidades, eu acho o Natal assim um tempo meio melancólico. E talvez uma das razões para isso é que essas celebrações assim de Natal, né, de final de ano, mas especialmente de Natal, elas sempre acabam remetendo às memórias que a gente tem, né, especialmente de pessoas que já se foram, né? Então você imagina, por exemplo, quem perdeu um parente esse ano aqui, né? Um pai, mãe, ou filho, ou uma pessoa próxima, tá? Um tio, sei lá, um amigo, né? O primeiro Natal que você vai passar sem essa pessoa sempre é uma coisa assim difícil de enfrentar, né? E quanto mais vai passando o tempo, né, as coisas não melhoram, não, né? Eu perdi meu pai há 15 anos, né? O Senhor o levou, então assim, a gente acha que não, a gente vai se acostumar com esse sentimento da falta, mas não acontece isso. Pelo contrário, quanto mais passa o tempo, mais saudade você sente, né? Mais falta você sente. Agora tem a ver isso com o Emanuel. Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Você pode sentir a falta, e nós vamos sentir nesses momentos, por exemplo, de Natal, nós vamos sentir a falta de uma pessoa que partiu, né, que nos deixou, mas nós também podemos sentir a presença sempre constante do Emanuel. A vida, como é que é a história? A vida não tem um manual, mas ela tem um Emanuel. Jesus não vai suprir, não é que Jesus vai suprir, vai ser colocado no lugar daquela pessoa que a gente perdeu, mas ele vai estar conosco. E aí é a explicação do Emanuel, Deus conosco. Eu vou citar isso naquele vídeo que vai amanhã. É amanhã que vai? Acho que é sexta, né? Sexta-feira que vai um vídeo, Emanuel. É um resumo disso que nós estamos conversando aqui em 1 minuto. De repente você pode inclusive compartilhar também com seus amigos aí. O Salmo 23, né, o Salmo do pastor, e o Senhor ali, que é Jeová, é Jesus, porque Jeová é o meu pastor no Velho Testamento, é dito isso, e no Novo Testamento Jesus disse, eu sou o bom pastor, né? Mais uma das provas de que Jesus é Deus. Mas o Salmo do pastor é o Salmo do Emanuel. Por quê? Olha só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quer dizer, o pastor está com você na boa.
O pastor está com você quando a conta está fechando no azul. O pastor está com você quando está todo mundo com saúde e tal, né? Então ele vai te levando para águas tranquilas e para repouso em verdes pastos. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, esse é o Emanuel dos bons tempos, o Emanuel dos pastos verdes e das águas tranquilas. Mas olha só, você sabe como é que continua. Versículo 4 diz que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou na versão que eu decorei quando era criança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor vai vir e vai me tirar desse vale, vai colocar sobre suas asas e vai me fazer voar por cima desse vale e sair lá do outro lado. Não, não é o que o texto diz. Embora ele possa fazer isso, mas o texto diz, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, Emanuel, Deus comigo. Onde ele está? Ele está nas águas tranquilas, ele está nos pastos verdejantes, mas ele está também no vale de trevas e morte. Ele está no vale das trevas e da morte quando eu passo pela morte e quando eu tenho que enfrentar a morte perto de mim. Então, eu não preciso ter todas as respostas. Eu não vou ter todas as respostas. Eu preciso ter Emanuel. Eu não preciso de um manual. Eu preciso de um Manuel, de um Emanuel. E ele já veio, né? Graças a Deus, ele já veio. Tudo isso aí é importante e oportuno falar na época em que, embora erradamente do ponto de vista da data, mas de um jeito ou de outro, as pessoas estão pensando no nascimento de Jesus, né? Então era importante a gente falar sobre essas coisas aqui. Então tem mais algumas pessoas chegando aqui. E a Anglis e Cleiton Lima. Sim, eles são lá da igreja União Pentecostal, Família de Jesus, né, do pastor Paulo Toledo. Vocês fizeram alguns módulos com a gente e foi muito bom estar com vocês e vocês estarem conosco. Espero que o ano que vem a gente volta para estar juntos aí de novo. A Cris Moda está assistindo. Oi, Cris. Um abraço pro Nando aí também. Agora ele é Eliseu, mas eu não consigo chamar de Eliseu. Andréa Leão, boa noite. Dorcas Jané Alcaraz, pensamentos profundos. Espero que você esteja falando dos pensamentos bíblicos. O Geraldo Gonçalves continua aqui, então ele não dormiu ainda, né? Nina Elisiário está assistindo também. O Jarley Florentino, ele é lá de... Quer dizer, ele é mineiro, mas está lá nos Estados Unidos. Geraldo Gonçalves, muito interessante as suas abordagens, muito oportuna essa reflexão. O Jorge Luiz Lima está assistindo também. O capitão chegou atrasado mais uma vez, mas chegou, o capitão está sempre por aí. Júlio Elcio, meu grande amigo. Júlio Elcio, qualquer hora você precisa, nós precisamos dar um jeito aqui. O Júlio Elcio ele é compositor, cantor, e qualquer hora nós precisamos colocar ele ao vivo aqui. Não sei como é que vamos fazer. Ele vai cantar de lá de Vitória e nós vamos conversar junto aqui e vamos fazer um programa. Ou então no programa Alvo TV, que a Daiane Lima vai ancorar o ano que vem, a gente vai colocar ele aqui. Ela vai colocar junto. Elaine Moda, minha dentista favorita. A Elaine é a única pessoa que consegue fazer eu ficar de boca aberta sem falar, né? E ela conversa comigo, ela quer que eu responda. Ela põe lá o negócio na minha boca e começa a fazer pergunta, também quer que eu responda. Um abraço, um alô também para você, Jarley. O meu querido assistente, pode pôr um pouquinho d'água ali, por favor. Sempre bênção. É sempre bênção, Jarley, graças a Deus, porque a gente tem uma fé comum, né, baseada em coisa. O Jarley é um sujeito interessante, a gente se conhece há uns 4 anos, parece que eu sou amigo dele faz uns 50. Não que a gente parece velho já, não foi isso que eu quis dizer. Mas porque a gente tem realmente uma ligação muito boa. O Jarley é um homem de Deus, um menino de Deus. E a Márcia está dizendo, e eu vou dizer amém antes de ler, Márcia, glória a Deus por ter Emanuel, sempre conosco, e é maravilhoso lembrar e saber isso. Caroline Monteiro, boa noite também para você. A Neuza também está com o Geraldo, então muito bom que a Neuza está por lá também. Então é isso aí. A gente prometeu que mais ou menos 1 hora. A Ana Paula, será que já foi embora? Ela estava ali também. Acho que já foi embora. Não sei se estiver por aí, Ana, dá um alôzinho. E é isso aí. Importante a gente pensar nisso, né? Um outro pensamento aqui, para finalizar agora. Também citando o Tim Keller. Ele falou interessante, Deus não é com todos. Deus é conosco. Exclusividade dos que creem. Ele está querendo dizer que assim, o cristianismo
ele é algo que ofende as pessoas por causa de exigir, de demandar exclusividade. Então, por exemplo, o cristianismo não aceita a concorrência de outros deuses. As outras religiões aceitam, mas o cristianismo não, porque ou você crê que Jesus é Deus vindo em carne, ou você não pode ser salvo. E aí, ele é Deus conosco. Quem são esses com quem Deus está? Aqueles que o receberam, aqueles que o recebem, né? É interessante pensar nesse aspecto. E um outro, já que eu estou citando assim grandes pregadores hoje, estou citando aí, eu já citei o Tim Keller, já citei o Charles Swindoll, já citei o Greg Laurie. Eu vou citar um outro grande pregador, e esse aí o nosso querido Jarley vai conhecer bem. Eu vou citar um amigo, inclusive você pode colocar lá, se você já não colocou. Vou citar aqui um amigo meu chamado Flan Cândido. Ele é conhecido como Flam Candido, mas o nome dele é Flan Cândido. Mas ele é o nosso amigo lá da Igreja Batista de Brookfield e New Milford. Ele falou um negócio um dia desses que eu achei fantástico. E eu quero ler para vocês. Eu gostaria até de ler se aparecesse aqui para mim, mas vai aparecer. Que tem tudo a ver com essa história de Jesus, o Emanuel, né? Ele estava falando sobre espera um pouquinho aqui que agora voltou aqui, achei de novo. Vai até aparecer aí com a foto do Flan, inclusive. Ele falou isso numa mensagem recente. Ele disse assim: o homem ter viajado ao espaço e andado fora da Terra pode ser e é um grande passo para a humanidade. Lembra quando desceram na Lua lá? Quando eles aluniçaram, né? Eles disseram lá um grande passo para... um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Então, ele está se referindo a isso. O homem ter viajado ao espaço e andado fora da Terra pode ser e é um grande passo para a humanidade. Mas o fato de Deus ter andado na Terra ainda é a maior boa notícia de todos os tempos. Eu achei isso extraordinário. Flan, você foi muito bem, não só nessa aí, mas nessa aí em especial. A gente achou que foi um grande feito, né? E a gente ter saído da atmosfera aqui e tal, e ter conseguido pisar lá, foi. Mas e Deus ter pisado aqui? Que obrigação ele tinha de fazer isso? Que razão ele tinha para fazer isso? Razão lógica nenhuma, né? A única razão foi o seu amor, de ser Emanuel, porque ele nos amou. Deus andou na terra, e mais que isso, né, que eu acho que esse que é realmente o ápice de toda a questão da encarnação. Sabe por que Jesus encarnou? Sabe por que Jesus se tornou um de nós? Sabe por que Jesus se tornou Emanuel? Ele só nasceu para morrer. Essa é a coisa mais extraordinária sobre Deus ter se tornado um de nós e ter se tornado Deus conosco. Deus andou na terra, mas ele não ficou só andando na terra e ele não veio para ser um exemplo. Ele, no fim das contas, ele nasceu para poder levar os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Essa realmente é a grande questão da encarnação. Foi por isso que ele nasceu. Foi por isso que ele veio ao mundo. Foi por isso que ele se fez Deus conosco. Se ele não tivesse sido feito Deus conosco, nós nunca poderíamos dizer que nós estaríamos com Deus. Nós com Deus não dá, porque a gente não consegue, a gente não tem recurso para chegar a Ele. Então ele teve que vir para nós. Tem uma música que os Gators cantavam, acho que cantam até hoje, né? O Senhor veio para o nosso nível quando a gente não podia chegar no seu. A gente não conseguia alcançar Deus, né? Eu até escrevi sobre isso também no blog do Alvo, né, que saiu essa semana, que essa síndrome de Babel, né, você querer chegar a Deus pelo seu próprio recurso. Impossível, não dá, não tem jeito, né? Você não consegue, você não tem estrutura para chegar até Deus. Se não fosse Emanuel, né, se não fosse Deus conosco, nós com Deus nunca conseguiríamos, né? A iniciativa teve que partir dele e por isso teve que ser o Emanuel prometido e nascido de uma virgem, como foi, né, nesse caso. Não sei se você colocou aí, Mateus, a frase do Flan aí. Não consegue colocar agora. Não consegue colocar agora. Depois vai aparecer lá e talvez a gente vai replicar isso na página também. Mas eu quero repetir aí, pessoal, que
talvez não ouviu a frase inteira, né? O homem ter viajado ao espaço e andado fora da Terra pode ser e é um grande passo para a humanidade. Mas o fato de Deus ter andado na Terra ainda é a maior boa notícia de todos os tempos. Essa frase aqui do Flan. A matéria sobre a síndrome de Babel eu coloquei também nos comentários. Ah, sim. Eu citei aí o texto da síndrome de Babel. Essa está no comentário aí. Então, acho que é isso, pessoal. A gente queria comentar sobre esses aspectos aí. O Gessé, lá de Bauru, também está chegando. Daniel Coelho. O Luiz Fernando Maia. Paulo Santana, meu professor querido lá do Palavra da Vida. Muito bom que você esteja por aí. E o Jarley fazendo um outro comentário aqui. Louvado seja o Senhor sempre, muita verdade. Deus passou por tudo isso por nós. É tão bom que deixa as pessoas perplexas. Isso é verdade. Às vezes a gente pensa que a gente está entendendo, né, tudo que está acontecendo aí no entorno do Natal, mas realmente são coisas inexplicáveis. Mas que a gente aproveite, e aí essa é a minha palavra final para você, que a gente aproveite esse momento, não simplesmente para falar esses chavões que a gente usa nessa época, mas para lembrar, né, do Emanuel, do Deus conosco, Deus feito carne, para que a gente pudesse chegar até Ele. Lembrando, se você pegou aí no meio, você vai conseguir ouvir, vai ficar na página aí do Facebook, e depois ele vai para o YouTube também, você pode ouvir inteiro. Então a gente espera que você tenha aproveitado aí de alguma forma esse tempo com a gente. Aproveitando aí então, para mencionar de novo, alguém já citou, aí eu mesmo falei, se você tiver interesse em presentear um amigo seu, com um livro evangelístico, você pode pensar em dar esse livro aqui, Como Resolver Seu Maior Problema. Essa edição especial está com um código especial aqui que você pode escanear para assistir o musical Vem Vindo o Dia, da Igreja Cristã Evangélica em Petrópolis. São mensagens e músicas sobre a importância da mensagem que afirma que Jesus também está voltando. Jesus nasceu de um modo especial, ele viveu de um modo especial, ele morreu de um modo especial, mas ele ressuscitou e vai voltar, né? É por isso que Jesus é absolutamente exclusivo, né? Ele é único, ele não é nem só o maior, ele é único, essa mensagem que convém espalhar. Então, se você quiser, depois você pode pegar o link lá. E nós vamos ficando por aqui, é a última do ano, então quero agradecer o Matheus, meu fiel escudeiro e amigo aí, pela assistência técnica, sem a qual vocês que assistem aqui sabem que eu não conseguiria mesmo, né? Eu não consigo nem digitar e falar, você imagina que eu ia conseguir fazer tudo isso aqui junto. E o ano que vem, se Deus permitir, a gente continua junto. Beleza? Boa noite a todos, Deus abençoe. Emanuel, Deus conosco.